Olá, para você que está desperto, para você que está despertando. Um assunto que eu gostaria de revisitar hoje é sobre o pecado, o arrependimento e o perdão. Já gravei anteriormente sobre esses três assuntos, até de forma separada, em vídeos separados, e eu vejo que ele está voltando, de acordo com as perguntas que me fazem, com mais frequência. O pecado, na verdade, não existe da maneira que nos foi ensinado. Esse conceito, do pecado original, esse conceito de pecar contra um ser superior, já faz mais de 4.000 anos que é constantemente intensificado nas nossas mentes através da nossa herança judaico-cristã. E, como eu disse, ele não existe dessa forma. A palavra pecado, na sua raiz, significa errar o alvo, numa tradução livre. E o que é errar o alvo? Cometer erros. Mas o que é o erro, uma vez que o certo e errado não existem, a não ser de um ponto de vista. Então, errar significa fazer algo que vá trazer consequências indesejáveis no futuro. Ou um erro, ou erros, no plural, que você cometeu no passado, que estão trazendo agora consequências indesejáveis. E o que fazer com isso? Inclusive até quando nós temos oportunidade de analisar os 7 pecados capitais listados na tradição religiosa, a gente acaba percebendo que cada um desses pecados capitais é cometido contra nós mesmos. São os excessos que nós cometemos contra nós mesmos que vão nos trazer consequências totalmente indesejáveis no futuro. Simples assim. Quando a gente consegue analisá-los sem o peso da moral religiosa, se torna claro e de uma forma evidente, se torna lógico. E chega um determinado momento na nossa existência que a nossa consciência, através da maturidade, mas isso também não é garantido, a maturidade na verdade não vem com os anos, A maturidade vem com a consciência, quando nós conseguimos nos tornar conscientes, cada vez mais conscientes dos nossos atos, enfim, do nosso ego, enfim, o autoconhecimento traz a elevação da consciência. E com esse autoconhecimento a gente acaba compreendendo certas atitudes, ou pensamentos mesmo, emoções, sentimentos, que nos causaram mal no passado, inclusive podendo até ter causado mal a outras pessoas. Aí é que entra o arrependimento também, uma coisa muito mal compreendida. O arrependimento não é uma força estéril, quando você fica bradando aos 4 ventos, como eu me arrependo de ter feito isso. O arrependimento é uma força de movimento, é uma energia muito poderosa. Ele foi representado, inclusive, no Novo Testamento, com a história de Jesus, através do batismo. A doutrina de João Batista, na época de Jesus, era uma doutrina que pregava o arrependimento dos pecados. Olha a interligação aí. O arrependimento dos erros. Mas esse arrependimento, como eu disse, ele só vem a partir da consciência. Então, hoje em dia, o próprio gesto do batismo como um ritual religioso não tem fundamento nenhum em nenhuma das tradições que seguem o cristianismo. Porque o arrependimento ele depende completamente da consciência. E a consciência só vem com o despertar. O arrependimento não vem de terceiros. Então não é o gesto do batismo em si. É quando a pessoa entende
os seus erros, compreende, melhor dizendo, profundamente os seus erros do passado, e ela chega num ponto que ela diz: chega, eu não quero mais isso. E esse gesto do arrependimento também ficou gravado quando Jesus, na memória ocidental, quando Jesus diz: vá e não peques mais. Essas palavras são muito fortes, porque na medida que você compreendeu que certos comportamentos, certos pensamentos, certas atitudes, pensamentos mesmo, como eu disse, sentimentos, emoções que você cultivava na sua vida não te servem mais, então siga e não erre mais esses erros, cometa novos erros. Então você já está saturado dos erros antigos e passa a cometer novos erros. Porque, como eu disse, o erro é uma questão de ponto de vista. Ele não existe intrinsecamente, o certo e o errado não existem. O que existe é experimentação. Pela experimentação você descobre se uma coisa serve para você, se ela lhe faz bem ou lhe faz mal, se ela causa mal a outros, inclusive, pela experimentação. E depois da experimentação, se isso causou danos, né, isso que você vinha fazendo, causou danos, então você decide não fazer mais. Essa é a grande chave do arrependimento. Então, o pecado não existe da forma como nós temos sido ensinados, ele só existe como o erro que você comete naturalmente. Para acertar você precisa errar, é natural. Depois vem o arrependimento, que vem com a consciência. Esse arrependimento tem que ser, não pode ser estéril, esse arrependimento tem que ser consciente. Quando você diz: chega, não quero mais, e segue o seu caminho. E, por fim, nós chegamos na questão do perdão, que também traz um peso religioso gigantesco e causa uma confusão enorme nas cabeças, né? O perdão tem tudo a ver consigo mesmo. O perdão não tem a ver com outra pessoa. Aliás, num âmbito mais profundo, é óbvio, nada jamais tem a ver com o outro. Tudo tem a ver conosco. Nós individualmente, eu para mim, você para você, somos a origem e o fim de tudo, o alfa e o ômega. E então o perdão nasce de si mesmo. O perdão, na maioria das vezes, ele não vai beneficiar o outro, ele vai libertar você de todas as amarras de culpa, de inconsciência que você teve no passado, de erros que você cometeu no passado. E uma vez que nós atraímos tudo o que nos acontece, quando surge essa compreensão, não existe mais perdão para os outros. Como eu disse, só existe perdão para si mesmo. E o perdão, na medida que nós elevamos a nossa consciência e compreendemos como funcionam essas leis da existência, a lei da atração, né? Principalmente que nós atraímos, a lei do karma também, a lei da ação e reação, você está colhendo, nós estamos apenas colhendo o resultado de situações que plantamos inconscientemente num passado mais recente e também num passado mais remoto de outras vidas. Quando nós compreendemos tudo isso, fica mais fácil perdoar. São nós, tanto o pecado, né, o erro, depois o arrependimento estéril e o fardo de não perdoar os nossos próprios erros e as circunstâncias e pessoas, relações que nós atraímos para a nossa vida, que não tem culpa nenhuma das nossas decisões inconscientes, dos nossos erros que cometemos inconscientemente. Quando nós adquirimos consciência disso tudo, é como se nós nos libertássemos de um peso gigantesco das nossas costas. O pecado, o arrependimento e o perdão
são forças de movimento, jamais forças estéreis como nós temos visto por esse mundo ocidental, principalmente influenciado pelas religiões cristãs. E tudo isso, como digo sempre, né, não tem nada a ver com Jesus. Jesus simplesmente pagou o pato por toda essa bagunça que fizeram em torno da sua existência, em torno dos seus ensinamentos que foram, né, claros, puros, simples, fáceis de entender. Por incrível que pareça, o que torna difícil de entender os ensinamentos desse grande mestre é toda essa miscelânea que foi feita em volta dos seus ensinamentos pelas religiões que se dizem cristãs, que de cristãs nada tem, infelizmente. Essas três forças combinadas, a compreensão profunda dos seus pecados, ou seja, dos seus erros, depois o arrependimento consciente que faz com que você já não queira mais seguir esse caminho e busque novos caminhos, e o perdão total, incondicional de tudo o que aconteceu com você, formam uma força poderosa que você traz no seu íntimo e na maioria das vezes não usa por causa dos erros de interpretação trazidos pelas religiões. Se você puder aprofundar nisso em si mesmo e compreender melhor essas três forças, você vai dar um salto quântico, como está na moda dizer por aí. E era isso. Se você gostou, curta e se inscreva no canal. Não esqueça de ativar aí o sininho para receber as notificações e as novidades e compartilhar os vídeos com seus amigos, com aqueles que você gosta. Um grande abraço e até a próxima.